A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje eu vou-vos deixar aqui um trabalho de um grande investigador, de um homem muito sensato, ligado à doutrina espírita, que já regressou ao plano espiritual, de seu nome José Herculano Pires, que foi conhecido pelo melhor metro que mediu Allan Kardec, portanto uma pessoa extremamente sensata e fiel à doutrina, à pureza doutrinária do Espiritismo, que nos fala aqui da sobrevivência e da imortalidade. Ele diz que prega a ciência moderna, como já vimos, baseada nos seus resultados materialistas, a imortalidade do homem e de todas as coisas através da eternidade do universo. A imagem do mar eterno, no seu conteúdo e no seu aspecto, e variável na sucessão das ondas, dá-nos maior compreensão desse quadro transcendente e supranormal que a ciência materialista nos pinta. Os homens e as coisas são como simples vagas que aparecem e desaparecem. Não têm qualquer espécie de forma permanente. Só a água, o conteúdo universal, é que sobrevive através dos tempos, renovando as formas, sem qualquer continuidade daquelas em si mesmas. Essa visão, que muito se assemelha à do antigo panteísmo e à de certas escolas de ocultismo que consideram o homem como fagulha divina momentaneamente destacada de Deus e que a ele voltará depois da morte, excluindo-se naturalmente as que assim pensam dentro da linha reencarnacionista, já foi estudada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Em certo momento pergunta ali o codificador: que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Realmente, duas concepções existem que conduzem o homem à desesperança: a de aniquilamento total do ser por meio da morte física e a dessa imortalidade por transmissão, que nada significa. Também a ideia da imortalidade através da sobrevivência de um princípio místico e misterioso que seria a alma destinada ao inferno ou ao céu não satisfaz a nenhuma inteligência racionalista. Somente a concepção espírita, aliás, comprovada pela observação, que nos fala da imortalidade pessoal, oferece ao homem a visão real do seu destino e, mais do que isso, da sua responsabilidade em face da vida e do mundo. Entre os que aceitam o espiritismo, subsiste, entretanto, uma pequena divergência de opiniões no tocante à interpretação do sentido imortalista da sobrevivência. Provamos, através das comunicações e dos fenómenos espíritas, a sobrevivência do homem. Provamos que a morte física não é o fim do indivíduo consciente. Provamos mesmo que essa morte não chega a modificar o homem, pois ele continua na vida espiritual, com todas as suas características individuais da vida material. A perda do corpo unicamente priva o indivíduo do contato visível com a matéria. Assemelha-se extraordinariamente ao abandono do escafandro pelo escafandrista que, longe de perder em si mesmo alguma coisa com isso, readquire a sua agilidade corporal e perde apenas a capacidade de viver no fundo do mar. Entretanto, isso não nos prova a imortalidade que implica na eternidade do ser. Imortalidade pessoal, portanto, é um termo com o qual se procura interpretar uma suposição decorrente da verificação do facto real da sobrevivência.
Nesse caso, dizem alguns, o que está provado é a sobrevivência, não a imortalidade. Os espíritos que transmitiram a Allan Kardec as linhas mestras da doutrina ensinaram que o homem é imortal. Seguiram, aliás, a linha tradicional dos ensinamentos superiores, das revelações dadas ao homem em todos os tempos pelas forças do alto. Todas as religiões afirmam o caráter imortalista do homem e as ordens ocultas e esotéricas do passado, algumas das quais ainda sobrevivem, também ensinaram sempre a mesma coisa. A revelação espírita não fugiu a essa norma geral e o simples facto dessa concordância nos faz pensar na possibilidade de se tratar de um facto real. Do ponto de vista espírita, entretanto, essa questão não tem razão de ser. O espiritismo não se perde em cogitações dessa natureza tão semelhante às infindáveis controvérsias escolásticas da Idade Média. Se não temos recursos para investigar a possibilidade dessa coisa que mal podemos compreender, a imortalidade, que equivale à eternidade, como poderemos manter discussões estéreis a respeito? Basta-nos, evidentemente, saber que há a sobrevivência. E é indiscutível que a sobrevivência nos autoriza a superexistência ilimitada, pelo menos com os seus limites muito além das possibilidades de verificação. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na questão número 14, com o título Panteísmo, os espíritos que orientavam Allan Kardec deixaram de maneira clara, bem definida, a posição do espiritismo em face dessas enigmas escolásticos. Respondendo a uma pergunta do codificador sobre a natureza de Deus, responderam eles: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não avanceis além. Não vos percais no labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Afirma a ciência moderna que o homem é limitado na sua capacidade de conhecimento. O Espiritismo concorda com essa afirmação, não procurando iludir-se e iludir os demais a respeito de coisas inverificáveis. A natureza experimental da doutrina não nos permite essas fugas para o mais além. E embora os materialistas nos acusem de desertores, repetindo como papagaios que não sabemos enfrentar a realidade, os que se derem ao trabalho de estudar a doutrina verificarão que, pelo contrário, procuramos enfrentar a realidade num sentido muito mais amplo, racional e coerente do que o defendido pelos materialistas. Basta-nos, pois, verificar o facto, já agora incontestável, da sobrevivência, que continuaremos a chamar de imortalidade, porque ela representa, na verdade, a negação da morte. Aos conceitos pretensamente científicos de imortalidade cósmica, num sentido geral e não individual, opomos o resultado das nossas experiências, que demonstram à saciedade a sobrevivência pessoal. Contra factos não há argumentos, nem prevalecem os raciocínios, por mais bem tecidos que se nos apresentem. Os espíritas não inventaram uma explicação para os fenómenos. Foram estes mesmos que revelaram a sua natureza íntima. Os próprios espíritos, desprovidos do seu corpo carnal, se incumbiram de dizer aos homens, por múltiplas formas e em múltiplas ocasiões, dirigindo-se a sábios, filósofos, teólogos e simples curiosos, que eram eles os agentes conscientes e intencionais dos fenómenos observados.
Eles mesmos se incumbiram de provar que não eram entidades misteriosas, pertencentes a qualquer escala desconhecida de seres infernais ou celestiais, mas simplesmente as almas daqueles que haviam morrido. Nossa crença na imortalidade pessoal não se baseia, pois, em suposições, mas em factos concretos, 1000 vezes repetidos e comprovados, e cuja ocorrência jamais se interrompeu na face da Terra. É essa convicção que podemos, sem a menor dúvida, chamar de científica, pretendem alguns eruditos de hoje opor, em nome da própria investigação científica, o absurdo da imortalidade cósmica através dos elementos naturais e da sua constante transformação. Não se baseiam para isso em nenhuma experiência demonstrativa. Partem apenas da base frágil das suposições e mais espantoso é que, defendendo os métodos científicos, não se lembram de que toda a teoria contraditada pelos factos não pode subsistir. Uma das teses mais recentes e perigosas é a de que a imortalidade individual contradiz o princípio da evolução geral. Afirma-se isso com foros de grande e profunda verdade, com a intenção evidente de fechar a porta, de uma vez por todas, a qualquer tentativa de esclarecimento do assunto. Mas temos o direito de perguntar ainda aqui os motivos dessa contradição e de afirmar justamente o inverso do que pretendem dizer os defensores ilustres desse ponto de vista. Para isso, não precisamos de silogismos de espécie alguma. Basta-nos lembrar que toda a evolução das coisas ao nosso redor e nas imensas extensões do universo conhecido se processa através de um único método, firmado pela natureza em toda a parte, sem exceção, o da evolução individual. Evoluem os espécimes para que evolua a espécie. Evoluem os homens, evoluem os povos, uns adiantando-se aos outros para que evolua a humanidade. Evoluem os elementos para que evolua a Terra. Evoluem os mundos no espaço para que certamente evoluam os sistemas planetários e o próprio cosmos. Por que estranha razão, mais uma vez encontramos o pensamento humano deslocado da ordem geral, no momento em que tem de encarar o problema da própria evolução. Por que misterioso motivo a evolução individual, unicamente no tocante ao problema da sobrevivência, teria de contrariar o princípio de evolução geral? Mistérios, ou melhor, delícias da caturrice humana. Caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui com este tema de hoje da sobrevivência e da imortalidade. Para aqueles que afirmam a pés juntos que a imortalidade não existe, que tudo acaba na sepultura, mais uma vez, este conselho, mesmo que não acreditem, deem a vós mesmos o benefício da dúvida. Deem a vós mesmos o benefício da dúvida. Ninguém sabe quando chegará este fenómeno natural que nós conhecemos por morte. Daqui a 5 minutos, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ninguém sabe. Só Deus o sabe. Logo, para estarmos prevenidos, preparados, e caso ocorra e passemos por isso e nos encontremos num ambiente inóspito, esquisito, estranho, belo ou não, no qual as pessoas passam por nós, familiares, que não nos veem, não nos ouvem,
E começamos a entrar numa certa confusão mental, pensando, estarei louco? Não. O mais provável é que o corpo físico perdeu a sua vitalidade pelo esgotamento dos órgãos e já partimos para o plano espiritual. Nesse caso, caros amigos, ter capacidade, ter calma. É como muitas vezes quando acordamos de repente, ficamos assim um pouco atordoados depois de uma noite de cansaço físico e acordamos de repente e ficamos ali sem saber que dia é hoje, que horas são. É mais ou menos. Quando estivermos nessa situação, ter a capacidade, a calma necessária para pedir orientação. Mesmo que não acreditemos em espíritos, em seres nas almas, em seres superiores, em anjos da guarda, em Jesus, peçamos ajuda. Tenhamos a humildade para pedir ajuda, pedir orientação. O que é que se passa comigo? Acreditem que a ajuda virá e nos orientará. E tudo se tornará muito mais fácil. Quantas e quantas pessoas, acreditando nessa falsidade, que é o sono eterno, que é o aguardar pelo juízo final, e ficam longo tempo a dormir. Porque iremos todos encontrar aquilo no qual colocamos as nossas crenças. Eu acredito no nada, vou encontrar o nada. Eu acredito que a vida continua, vou encontrar um plano diferente da vida. Acredito que familiares vão-me receber, virá alguns, não todos. Não todos. Caros amigos, Jesus disse, faz as pazes com o teu inimigo enquanto vais a caminho. Porquê? Porque no lado lá, que é logo aqui, duas emoções, duas energias nos unem fortemente. A principal, a melhor, que é o amor, e a pior, que é o ódio. O ódio também nos une. Por isso fazer as pazes, por isso perdoar, por isso pedir perdão. É sinal de coragem. É sinal de coragem. Não ficar aqui com amus, com pena de nós próprios, como se fôssemos desgraçadinhos. Não. Jesus disse, vós sois deuses e sois herdeiros do universo. Nós somos herdeiros do universo. Portanto, há muito a fazer, caros amigos. Temos que arregaçar as mangas, confiar mais, saborear a vida, dar valor à vida, não desistir. Não desistir, apesar de tudo, não desistir, porque tudo o que nos acontece são provas necessárias para a nossa evolução. Fugir das provas é a promessa do reencontro com as mesmas lá mais adiante. Se calhar um pouco mais complexas, porque também estamos mais preparados. Não adianta fugir. Enfrentar, seguir em frente, da melhor forma possível. De forma que não prejudiquemos nem a nós mesmos, nem aos outros. Tomemos melhores decisões. Sigamos em frente. Sigamos em frente. E cada um de nós, a começar pela mudança da sua intimidade, olhando para as suas imperfeições, vendo o que já tem bom em si, fortalecendo o que está bom, corrigindo o que ainda não está bom. Cada um, alterando o seu mundo íntimo, vai de certeza contribuir para a mudança do mundo exterior, pois estamos todos interligados nesta escola chamada Terra. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Foi um prazer estar na vossa companhia. Um grande abraço aqui do Pedro Silva para todos vós. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.